Baba achou que ninguém estava olhando, sem perceber que o dono da casa a observava em silêncio. As mãos de Maria da Silva tremem enquanto ela digita os números no cofre eletrônico. 4, 2, 8, 1. A combinação que ouviu por acaso 3 semanas atrás, quando o Sr. Augusto estava ao telefone falando sobre investimentos. Ela nunca imaginou que um dia usaria essa informação, mas a vida às vezes força as pessoas a fazer coisas que jamais pensaram ser capazes. A porta pesada do cofre se abre com um clique suave, revelando pilhas organizadas de notas de 50 e 100 reais, além de pequenas barras de ouro reluzentes sob a luz do escritório. Maria sente o coração disparar. Em 3 anos trabalhando nesta mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, ela nunca havia violado a confiança da família Mendes. Sempre foi a funcionária exemplar, a babá, que chegava pontualmente às 7 da manhã e só ia embora depois que a pequena Isabela estava dormindo. Mas hoje é diferente. Hoje ela precisa salvar a vida de sua irmã. Com dedos trêmulos, Maria pega apenas 5 notas de 100 reais, 500 reais, uma quantia que para a família Mendes representa o valor de um jantar em restaurante chique, mas para ela significa a diferença entre a vida e a esperança perdida para Júlia, sua irmã caçula de apenas 22 anos. O que Maria não sabe é que Augusto Mendes está parado na entrada do escritório há 5 minutos, observando cada movimento dela em completo silêncio. Seus braços estão cruzados, não em uma postura de confronto, mas de curiosidade profunda. Ele notou pequenos detalhes estranhos nas últimas semanas. Maria mais distraída que o normal, atendendo ligações sussurrando, os olhos frequentemente inchados como se tivesse chorado. Maria fecha o cofre com extremo cuidado, certificando-se de que os números retornam à posição original. Ela retira do bolso do uniforme um pequeno caderno surrado e anota rapidamente: 15 de março, 500 reais. A caneta range contra o papel barato e ela suspira profundamente antes de guardar tudo novamente. Augusto recua silenciosamente pelo corredor de mármore, suas pegadas abafadas pelo tapete persa. Ele tem 45 anos, construiu um império de materiais de construção do zero e considera-se um bom juiz de caráter. Maria sempre foi diferente das outras babás que contrataram. Nunca pediu aumento, nunca chegou atrasada, nunca quebrou nada e, principalmente, nunca demonstrou interesse pelas posses da família. Por isso a cena que acabou de presenciar o intriga, ao invés de enfurecê-lo. Na cozinha espaçosa, Maria prepara o café da manhã de Isabela com as mãos ainda tremendo. A menina de 8 anos desce correndo as escadas de madeira, seus cabelos cacheados saltitando a cada degrau. Tia Maria, sonhei com você ontem, diz Isabela, abraçando a babá pela cintura. Você estava triste no meu sonho. Você está triste de verdade. Maria se agacha para ficar na altura da menina, forçando um sorriso. Não, meu anjo. Por que eu estaria triste tendo você aqui comigo? Não sei, mas você tem chorado. Eu vejo seus olhos inchados quando chego da escola. A percepção da criança surpreende Maria. Isabela sempre foi muito observadora, uma característica que às vezes preocupa os pais, mas que Maria admira. A menina tem uma sensibilidade especial, quase como se conseguisse sentir as emoções das pessoas ao redor. Às vezes os adultos ficam preocupados com algumas coisas, mas isso não significa que estamos tristes com você, Maria explica, servindo o suco de laranja natural que Isabela adora. Augusto aparece na cozinha, vestindo um terno azul marinho impecável. Ele observa a interação entre a babá e sua filha com atenção renovada. Há algo na forma como Maria trata a Isabela que vai além do profissionalismo. É genuíno carinho, quase maternal. Bom dia, Maria. Isabela! Ele cumprimenta pegando apenas uma xícara de café. Maria, preciso conversar com você mais tarde sobre os horários desta semana. Claro, Sr. Augusto, ela responde, evitando olhá-lo diretamente nos olhos. Viviane Mendes desce as escadas neste momento, impecavelmente vestida para mais um dia de reuniões sociais. Ela é uma mulher bonita de 42 anos, mas há uma frieza em seus olhos azuis que sempre deixou Maria desconfortável.
Viviane nunca foi rude, mas também nunca demonstrou qualquer afeto pela funcionária. Maria, hoje à tarde teremos visitas. Por favor, certifique-se de que Isabela não apareça na sala e mantenha-a no quarto até elas irem embora. Mamãe, por que eu não posso ficar na sala? Isabela pergunta com a curiosidade típica da idade. Porque são assuntos de adultos, querida. Viviane responde sem olhar para a filha, concentrada em checar as mensagens no celular. Maria nota como a resposta faz Isabela baixar a cabeça e sente uma pontada no coração. A menina sempre fica triste quando é excluída das atividades familiares, algo que acontece com frequência. Após o café, Augusto vai para o escritório e Maria leva Isabela para a escola particular no bairro vizinho. Durante o trajeto de 15 minutos, a menina fica inusualmente quieta olhando pela janela do carro. Tia Maria, você acha que meus pais gostam de mim? A pergunta pega Maria de surpresa. Ela estaciona em frente à escola e se vira para encarar Isabela. Claro que gostam, meu anjo. Por que você pergunta isso? Eles nunca querem que eu fique perto quando tem visitas. E quando estão em casa, ficam sempre falando de trabalho ou brigando baixinho. Maria sente o coração apertar. Nos 3 anos trabalhando para a família, ela notou a distância emocional entre os pais e Isabela, mas nunca soube como abordar o assunto. Às vezes, os adultos ficam muito ocupados com as preocupações deles e esquecem de mostrar o amor que sentem. Ela explica com cuidado. Mas isso não significa que não amem você. Você me ama, tia Maria? Muito, meu anjo, muito mesmo. Isabela sorri pela primeira vez na manhã e sai do carro mais animada para enfrentar o dia na escola. No caminho de volta para a mansão, Maria sente o celular vibrar. É uma mensagem da irmã. Maria, piorei durante a madrugada. Os médicos disseram que não pode mais esperar. Precisa ser agora ou... Maria encosta o carro e lê a mensagem completa, as lágrimas embaçando sua visão. Júlia está internada há 2 semanas, com um problema cardíaco grave, descoberto durante um check-up de rotina. O plano de saúde básico que conseguiram contratar não cobre cirurgias cardíacas complexas, e a lista de espera do sistema público pode levar meses, tempo que Júlia não tem. O filho de Júlia, um menino de apenas 4 anos chamado Pedro, está sendo cuidado por uma vizinha desde que a mãe foi internada. Maria é a única família que eles têm, a única pessoa no mundo que pode ajudar. Quando chega de volta à mansão, Maria encontra Augusto no jardim, regando as roseiras que são sua paixão pessoal. É um lado dele que poucos conhecem, o empresário bem-sucedido que encontra paz cuidando de flores. Senhor Augusto, o senhor queria conversar comigo? Ele se vira, estudando o rosto dela com atenção. Sim, notei que você anda preocupada ultimamente. Está tudo bem? A pergunta simples quase faz Maria desabar. Por um momento, ela considera contar tudo. Sobre Júlia, sobre o cofre, sobre o desespero que a consumiu nas últimas semanas. Mas o medo fala mais alto. Está tudo bem, senhor. Apenas questões pessoais pequenas. Augusto não insiste, mas seus olhos revelam que ele não acredita na resposta. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Você é uma funcionária valiosa, Maria. Isabela adora você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante a tarde, enquanto aguarda a volta de Isabela da escola, Maria limpava a casa com uma eficiência automática. Suas mãos trabalhavam, mas sua mente estava no hospital com Júlia. Ela sabia que precisaria voltar ao cofre novamente. Uma vez, já não seria suficiente para cobrir os custos da cirurgia. As visitas de Viviane chegaram pontualmente às 3 da tarde. 3 mulheres elegantes da alta sociedade paulistana, todas vestidas em roupas de grife e carregando bolsas que custam mais que o salário anual de Maria. Ela serviu café e petit fours na sala principal, mantendo-se invisível como sempre fazia nessas ocasiões. A nova coleção da joalheria Stern é divina, comentava uma das mulheres. Comprei um colar de diamantes que é uma obra de arte. Viviane, você deveria investir em peças únicas. Joia é o melhor investimento que existe, aconselhava outra. Viviane sorria e concordava,
Mas Maria notou que ela parecia tensa, quase forçando a participação na conversa. Havia algo de artificial na forma como a patroa interagia com as amigas, como se estivesse representando um papel. Augusto apareceu brevemente para cumprimentar as visitas, mas sua presença causou um constrangimento sutil. As mulheres se mostraram mais contidas, e Viviane ficou visivelmente desconfortável. Assim que ele se retirou para o escritório, a atmosfera relaxou novamente. Seu marido anda muito sério ultimamente, comentou uma das amigas quando acharam que estavam sozinhas. É o trabalho, Viviane respondeu rapidamente. O mercado de construção está difícil. Maria, organizando a copa, ouviu a conversa através da porta entreaberta. Ela começou a entender que talvez a família Mendes não fosse tão perfeita quanto aparentava. Havia tensões que ela, como funcionária, apenas vislumbrava superficialmente. Quando Isabela chegou da escola, Maria a manteve no andar superior conforme instruído. A menina ficou triste por não poder cumprimentar as visitas, algo que Maria tentou compensar com jogos e histórias. Tia Maria, por que a mamãe não quer que eu fique perto das amigas dela? Cada família tem suas regras, meu anjo. Não significa nada demais. Mas na casa da Sofia, quando a mãe dela recebe visitas, a Sofia pode ficar junto. Até toma lanche com elas. Maria não soube como responder. Ela mesma se questionava sobre os métodos educacionais de Viviane, que sempre pareceram distantes e rígidos. Depois que as visitas foram embora, Viviane subiu para se trocar e encontrou Maria, ajudando Isabela com a lição de casa no quarto da menina. Maria, preciso conversar com você, disse Viviane com um tom que não admitia discussão. Elas desceram para a cozinha, onde Viviane se serviu de um copo de vinho branco antes de se dirigir à babá. Tenho notado algumas coisas estranhas ultimamente, começou Viviane, seus olhos azuis fixos no rosto de Maria. Algumas das minhas joias estão fora de lugar. Não estou acusando ninguém, mas como você é a única pessoa que tem acesso aos quartos... Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Senhora Viviane, eu nunca mexeria nas suas coisas. Nunca fiz isso em 3 anos trabalhando aqui. Eu sei que você sempre foi confiável, mas as pessoas mudam quando passam por dificuldades financeiras. Se você está precisando de dinheiro, é melhor conversar conosco do que... Eu não mexi nas suas joias, Maria interrompeu, sua voz mais firme que pretendia. Posso não ter muito na vida, mas sempre fui honesta. Viviane a observou por um longo momento, antes de suspirar. Espero que seja verdade, Maria. Porque se descobrir que alguém está mexendo nas minhas coisas, vou tomar medidas severas. A ameaça ficou no ar como uma nuvem escura. Maria subiu para ajudar Isabela a se preparar para dormir com o coração ainda acelerado. A menina percebeu que algo estava errado. Você brigou com a mamãe, tia Maria? Não foi bem uma briga, meu anjo. Só uma conversa séria. Eu não gosto quando a mamãe fica brava. Ela fica com uma cara feia. Maria riu apesar da tensão. Sua mãe não fica com cara feia. Ela só fica preocupada às vezes. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Maria deitou em sua pequena cama no quarto de empregada e chorou silenciosamente. A acusação de Viviane a machucou profundamente, especialmente porque ela estava realmente pegando dinheiro, só que não joias, mas sim do cofre. A ironia da situação era cruel. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Júlia. Os médicos marcaram a cirurgia para depois de amanhã. Conseguiram uma vaga de emergência, mas preciso dar uma entrada de R$ 15.000 até amanhã às 5 da tarde. Se não conseguir, vou perder a vaga. R$ 15.000. Maria calculou rapidamente. Mesmo que vendesse tudo o que possuía, seu carro velho, suas pequenas economias, algumas joias herdadas da mãe, não chegaria nem perto desse valor. Ela olhou para o teto do quarto pequeno e se perguntou quando sua vida havia se complicado tanto. Há 3 anos, quando começou a trabalhar para os Mendes, tudo parecia mais simples. Júlia estava cursando enfermagem. Pedro era apenas um bebê alegre, e Maria tinha esperanças de que a vida melhoraria gradualmente para todas elas. Mas então, o namorado de Júlia as abandonou quando descobriu a gravidez.
forçando Júlia a trancar a faculdade para cuidar do filho. Maria assumiu a responsabilidade de sustentar a todos, aceitando trabalhar como babá para uma família rica, mesmo tendo formação em pedagogia. O irônico é que ela sempre sonhou em trabalhar com crianças, mas imaginou que seria em uma escola, ensinando muitas crianças, não cuidando de apenas uma. Apesar das circunstâncias, Isabela se tornou especial para ela. A filha que nunca teve, a criança que precisava tanto de carinho quanto ela mesma precisava dar amor. Na manhã seguinte, Augusto estava no escritório quando Maria passou pelo corredor carregando roupas para lavar. Ele a observou através do espelho, estrategicamente posicionado na parede, vendo sua expressão cansada e preocupada. Durante o café da manhã, Isabela notou que Maria estava ainda mais distraída. Tia Maria, você dormiu mal? Seus olhos estão vermelhos. É alergia, meu anjo. Nada demais. Viviane apareceu já vestida para sair, carregando uma pasta de documentos. Maria, hoje vou ficar fora o dia todo. Augusto tem uma reunião importante aqui em casa às 14h. Por favor, mantenha Isabela longe do escritório. Após Viviane sair, Augusto se demorou no café mais do que o usual. Ele observava Maria servir o café de Isabela e notou como suas mãos tremiam ligeiramente. Maria, você tem família na cidade? A pergunta a pegou desprevenida. Tenho uma irmã, senhor. E ela está bem? Maria hesitou. Era uma oportunidade de abrir o jogo, de talvez pedir ajuda. Mas as palavras de Viviane sobre medidas severas ecoaram em sua mente. Ela está bem, obrigada por perguntar. Augusto assentiu, mas seus olhos revelaram que ele não estava convencido. Depois de Isabela sair para a escola, ele ficou circulando pela casa mais tempo que o usual, como se esperasse algo. Foi então que Maria tomou uma decisão desesperada. Ela sabia que Augusto sairia para uma reunião externa às 11 da manhã, deixando a casa vazia até a volta de Isabela. Era a oportunidade que ela precisava para pegar o restante do dinheiro necessário. Às 10h30, Augusto se despediu e saiu, dirigindo seu BMW preto para fora do portão automático. Maria aguardou 15 minutos para ter certeza de que ele não voltaria, e então se dirigiu ao escritório. Suas mãos tremiam ainda mais que na primeira vez enquanto digitava a combinação do cofre. A porta pesada se abriu novamente, revelando o tesouro que poderia salvar a vida de sua irmã. Desta vez, ela precisava de mais dinheiro. Muito mais. Maria começou a contar as notas, separando o que achou necessário para completar os 15.000 reais. Ela anotou meticulosamente no caderninho. 16 de março, 8.500 reais. Com o que havia pegado no dia anterior, totalizaria 9.000 reais. Ainda faltavam 6.000, mas ela esperava conseguir um empréstimo com algum agente financeiro usando esse valor como garantia. O que Maria não sabia era que Augusto havia cancelado sua reunião externa e estava voltando para casa naquele exato momento. Ele havia decidido testar uma teoria que vinha formando sobre o comportamento da babá. Enquanto ela fechava o cofre cuidadosamente, Augusto entrou em casa e ouviu os ruídos vindos do escritório. Ele se aproximou silenciosamente. Seus anos de experiência empresarial o ensinaram a ser discreto quando necessário. Pela segunda vez, ele presenciou a cena de Maria mexendo no cofre, mas desta vez a quantidade de dinheiro era significativamente maior. Ele a observou anotar no caderninho e guardar as notas no uniforme com extremo cuidado. Augusto recuou novamente, mas desta vez sua expressão era diferente. Havia algo na postura de Maria, na forma como ela anotava cada centavo, que não se encaixava com o perfil de uma ladra comum. Ladrões não costumam fazer contabilidade de seus crimes. Ele decidiu aguardar e ver o que aconteceria a seguir. Maria saiu do escritório e foi direto para o banheiro do andar de baixo, onde contou o dinheiro novamente e separou as notas em diferentes envelopes. Ela estava organizando tudo como uma pessoa acostumada a lidar com finanças de forma responsável. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma ligação do hospital. Alô? Maria, aqui é a enfermeira-chefe do CTI. Sua irmã teve uma complicação durante a madrugada.
Precisamos conversar com você urgentemente. Maria sentiu as pernas ficarem bambas. O que aconteceu? É melhor você vir aqui pessoalmente. E Maria, seria bom você trazer o menino também. A ligação foi encerrada, deixando Maria em pânico total. Ela sabia que quando os hospitais pediam para trazer familiares, especialmente crianças pequenas, geralmente era porque a situação estava crítica. Ela pegou as chaves do carro e saiu correndo, esquecendo completamente que Augusto poderia voltar a qualquer momento. Sua única preocupação era chegar ao hospital e descobrir o estado de Júlia. No hospital, Maria encontrou Júlia consciente, mas muito pálida e com vários aparelhos monitorando seus sinais vitais. A enfermeira explicou que ela havia tido uma arritmia grave durante a madrugada e que a cirurgia agora era ainda mais urgente. Se não operarmos nas próximas 24 horas, ela pode não resistir. O médico foi direto ao ponto. Maria sentou ao lado da cama da irmã e segurou sua mão fria. Júlia, apesar da fraqueza, tentou confortá-la. Maria, se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar do Pedro? Não fale isso, Júlia. Você vai ficar bem. Promete, Maria. Ele só tem você no mundo. Eu prometo, mas você vai se recuperar e cuidar dele você mesma. Pedro estava na sala de espera com a vizinha que o trouxera. Quando viu Maria, correu para seus braços chorando. Tia Maria, a mamãe vai ficar boa? Vai sim, meu amor, a mamãe é forte. Mas quando Maria olhou para o menino de 4 anos, tão parecido com Júlia na mesma idade, ela se perguntou se estava mentindo. A possibilidade de perder a irmã e ter que criar Pedro sozinha a aterrorizava tanto quanto a motivava a continuar lutando. Na volta para a mansão, Maria dirigia no automático, sua mente dividida entre o medo de perder Júlia e a culpa por ter pego o dinheiro do cofre. Ela sabia que tecnicamente estava roubando, mas a situação era tão desesperadora que sua consciência havia criado uma justificativa. Ela devolveria tudo assim que conseguisse. Quando chegou na mansão, Isabela já havia voltado da escola e estava na cozinha comendo um lanche preparado por Augusto. Algo inusual, já que ele raramente se envolvia com as atividades domésticas. Tia Maria, onde você estava? O papai disse que você teve que sair, mas não falou por quê. Tive que resolver algumas coisas, meu anjo, mas já voltei. Augusto observava a expressão de Maria com atenção renovada. Ele notou os olhos vermelhos de quem chorou, a palidez no rosto, a forma como ela evitava olhá-lo diretamente. Maria, podemos conversar no escritório? O convite soou mais como uma ordem, e Maria sentiu o estômago embrulhar. Será que ele havia descoberto sobre o cofre? No escritório, Augusto fechou a porta e se posicionou atrás da mesa, uma postura que emanava autoridade. Maria, vou ser direto com você. Sei que está passando por dificuldades. Senhor, sei também que você é uma pessoa honesta. Em 3 anos trabalhando aqui, nunca tive uma única queixa sobre seu comportamento ou sua dedicação. Maria esperou sem saber onde ele queria chegar. Por isso vou lhe fazer uma proposta. Se você está precisando de dinheiro para alguma emergência, posso fazer um empréstimo com condições justas. Não é caridade, é um negócio entre pessoas que se respeitam. A oferta pegou Maria completamente desprevenida. Por um momento, ela considerou aceitar e confessar tudo, mas o orgulho e o medo falaram mais alto. Obrigada pela oferta, Sr. Augusto, mas está tudo bem comigo. Tem certeza? Porque se alguém que eu confio estivesse em dificuldades, eu gostaria de poder ajudar. Tenho certeza. Obrigada mesmo assim. Augusto a estudou por mais um momento antes de assentir. Muito bem, mas a oferta continua em pé. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. O prazo para o pagamento da cirurgia era no dia seguinte às 5 da tarde, e ela ainda não tinha todo o dinheiro necessário. Pior ainda, a oferta de Augusto continuava ecoando em sua mente. Será que ele sabia sobre o cofre? Será que estava testando ela? Ou realmente estava tentando ajudar sem segundas intenções? Na manhã seguinte, dia da decisão final, Maria acordou determinada a tentar conseguir um empréstimo com o dinheiro que tinha. Era um risco enorme, mas ela não via outras opções. Durante o café da manhã,
Viviane anunciou que sairia para um spa no interior e só voltaria no final da semana. Era sua forma de lidar com o estresse, disse ela. Maria, estarei fora até sexta-feira. Por favor, mantenha tudo em ordem aqui. Depois que Viviane saiu, a casa ficou mais relaxada. Isabela parecia mais à vontade sem a presença rígida da mãe e até mesmo Augusto demonstrava estar menos tenso. Foi quando o telefone tocou novamente. Maria a atendeu na cozinha, achando que seria algum recado para a família. Maria, aqui é o Dr. Santos do hospital. Tenho uma boa notícia. O senhor conseguiu uma vaga? Melhor que isso. Um benfeitor anônimo cobriu todos os custos da cirurgia de sua irmã. Ela já está sendo preparada para a operação. Maria quase derrubou o telefone. Como assim, doutor? Quem fez isso? Não posso revelar a identidade, mas posso dizer que é alguém que se preocupa genuinamente com sua família. Sua irmã vai ficar bem, Maria. Quando desligou o telefone, Maria estava tremendo de emoção e confusão. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? E como essa pessoa soube sobre sua situação? Augusto apareceu na cozinha neste momento, ostensivamente procurando um copo d'água, mas seus olhos buscaram imediatamente o rosto de Maria. Boas notícias? Ele perguntou ao notar a expressão dela. A cirurgia da minha irmã foi resolvida, ela gaguejou. Que bom ouvir isso. Deve ser um grande alívio para você. Havia algo no tom dele que fez Maria suspeitar. Seria possível que... Senhor Augusto, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor conhece alguém no Hospital São Vicente? Conheço algumas pessoas lá, sim. Por quê? É que alguém pagou a cirurgia da minha irmã anonimamente e eu estava me perguntando... Augusto a observou com uma expressão neutra. Que maravilha! Deve ter sido alguém que soube da situação e quis ajudar. Mas como essa pessoa soube? Às vezes as informações circulam de formas misteriosas. O importante é que sua irmã vai ficar bem. Maria percebeu que ele não estava negando nem confirmando sua suspeita. A sensação de que ele sabia mais do que admitia crescia a cada segundo. Durante o restante do dia, enquanto Isabela estava na escola, Maria não conseguia se concentrar em nada. A culpa por ter pego o dinheiro do cofre agora pesava ainda mais, especialmente se Augusto realmente havia pago pela cirurgia. Ela decidiu que precisava devolver o dinheiro, independentemente de quem havia pago a cirurgia. Não conseguiria viver com a consciência pesada. Às 16h, quando Augusto saiu para uma reunião real desta vez, Maria foi até o escritório pela terceira vez, mas agora com um propósito diferente: devolver cada centavo que havia pego. Ela abriu o cofre e colocou de volta todo o dinheiro, organizando as notas exatamente como estavam antes. Em seguida, pegou o caderninho e anotou: 17 de março, devolvido R$ 9.000. Mas quando fechou o cofre, encontrou Augusto parado na entrada do escritório. Então era você mesmo, ele disse calmamente. Maria sentiu o mundo desabar. Suas pernas ficaram bambas e ela precisou se apoiar na mesa. Senhor Augusto, eu posso explicar? Pode sim, e eu gostaria muito de ouvir. Eu estava devolvendo o dinheiro. Eu sei que não posso justificar o que fiz, mas eu estava desesperada. Que dinheiro? A pergunta a confundiu. O dinheiro que peguei do cofre nos últimos 2 dias. Ah, esse dinheiro. Augusto entrou no escritório e fechou a porta. Maria, sente-se, por favor. Ela obedeceu, tremendo. Há 2 semanas venho observando você. Notei que estava preocupada, distraída. Depois presenciei você mexendo no cofre. O senhor viu e não disse nada? Porque queria entender o que estava acontecendo. Quando vi você anotando meticulosamente cada centavo em um caderninho, percebi que não era uma ladra comum. Maria baixou a cabeça envergonhada. Contrate um investigador particular para descobrir sua situação familiar. Soube sobre sua irmã, sobre a criança, sobre suas dificuldades. O senhor investigou minha vida? Queria entender se você era uma pessoa em que eu podia continuar confiando. E descobri que você é ainda mais confiável do que imaginava. Como assim? Maria,
Quantas funcionárias você conhece que roubariam dinheiro e manteriam uma contabilidade detalhada com a intenção de devolver tudo? Ela não soube o que responder. Além disso, Augusto continuou, quando ofereci um empréstimo ontem, você recusou. Uma pessoa realmente desonesta teria aceitado imediatamente. Então o senhor pagou a cirurgia da Júlia? Paguei. E não é um favor, Maria. É um investimento. Como assim? Há 3 anos venho observando como você cuida da Isabela. Você tem um talento natural para lidar com crianças, especialmente crianças sensíveis como minha filha. Maria o olhava sem entender completamente. Isabela tem problemas de ansiedade que nem eu nem Viviane conseguimos ajudar a resolver. Mas com você, ela é uma criança diferente, mais confiante, mais feliz. Ela é uma menina maravilhosa. É. E você descobriu como fazer ela perceber isso. Por isso quero propor uma sociedade. Sociedade? Estou pensando em abrir uma escola especial para crianças com questões emocionais. Crianças como Isabela, que precisam de um ambiente diferenciado. Maria arregalou os olhos. Gostaria que você fosse a coordenadora pedagógica. Você estudou pedagogia, não foi? Sim, mas não terminei o curso. Tive que parar para cuidar da sua irmã. Eu sei. Que tal se financiarmos a conclusão do seu curso também? A proposta era tão inesperada que Maria teve dificuldade para processar. Por que o senhor faria isso por mim? Porque reconheço talento quando vejo e porque acredito que pessoas honestas merecem oportunidades. Maria sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Mas existe uma condição, Augusto continuou. Qual? Quero que você seja sempre honesta comigo daqui para frente. Se tiver problemas, se precisar de ajuda, quero que venha conversar comigo. Podemos ser parceiros, mas parceria precisa de confiança mútua. Eu prometo. Ótimo. Agora vamos buscar Isabela na escola e depois vamos visitar sua irmã no hospital. Quero conhecer a família da minha nova sócia. Quando Isabela soube que iriam visitar a irmã da tia Maria no hospital, ficou animadíssima. Durante o trajeto, ela fez 1000 perguntas sobre Júlia e Pedro. A tia da tia Maria é como uma vovó para mim. Não exatamente, meu anjo, Maria riu. Ela seria mais como uma tia também. E o filhinho dela seria como meu primo? Pode ser. Augusto observava a empolgação de Isabela através do retrovisor e sorriu. Sua filha raramente demonstrava tanto entusiasmo por conhecer pessoas novas. No hospital, Júlia estava acordada e muito melhor após a cirurgia bem-sucedida. Quando Maria entrou no quarto, seguida por Augusto e Isabela, ela ficou confusa. Maria, quem são eles? Júlia, este é o senhor Augusto, meu patrão, e esta é a Isabela, a menina que eu cuido. Augusto se aproximou da cama. É um prazer conhecê-la, Júlia. Maria falou muito sobre você. Ele pagou sua cirurgia, Júlia, Maria disse suavemente. Júlia tentou se sentar, mas Augusto a impediu com um gesto gentil. Não se preocupe. Fique descansando. Senhor, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Sua irmã é uma pessoa especial, e pessoas especiais merecem famílias felizes e saudáveis. Isabela, que havia ficado tímida no início, logo se aproximou da cama. Você é bem parecida com a tia Maria, disse com a sinceridade das crianças. Júlia sorriu. Dizem que somos muito parecidas mesmo. Você tem um filhinho? Tenho. Ele se chama Pedro e tem 4 anos, quase da sua idade. Posso conhecer ele? Pedro estava na sala de espera com a vizinha. Quando Isabela e ele se encontraram, foi como se fossem amigos há anos. A menina, que sempre se sentiu sozinha por ser filha única, ficou encantada em ter alguém para brincar. Augusto observava a interação entre as crianças com interesse. Isabela estava demonstrando um lado social que ele raramente via em casa. Maria, Júlia chamou baixinho quando ficaram sozinhas no quarto. Esse homem, ele gosta de você? A pergunta pegou Maria desprevenida. É meu patrão, Júlia. Não é isso que estou perguntando. Maria olhou através da janela do quarto, onde Augusto brincava com as 2 crianças no jardim do hospital. Eu não sei, Júlia. E mesmo se fosse, seria complicado. Por quê?
Ele é casado? É. E mesmo que não fosse, somos de mundos muito diferentes. O amor não entende de classes sociais, Maria. Isso não é amor, Júlia. É gratidão da minha parte e bondade da dele. Mas quando Maria olhou novamente para o jardim e viu como Augusto sorria brincando com as crianças, ela sentiu algo se mexer em seu peito. Algo que ela não se permitia sentir havia muito tempo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Durante as semanas seguintes, enquanto Júlia se recuperava, a vida na mansão dos Mendes tomou um rumo completamente diferente. Augusto começou a trabalhar no projeto da escola especial e Maria se viu envolvida em reuniões para discutir métodos pedagógicos e estrutura curricular. Era surreal para Maria estar sentada na mesa de jantar dos patrões, não mais como funcionária, mas como consultora. Augusto a tratava com respeito profissional, pedindo suas opiniões sobre questões educacionais e ouvindo atentamente suas sugestões. Isabela adorava as mudanças. Agora ela podia participar das conversas sobre a escola, já que seria uma das primeiras alunas. A menina fazia perguntas inteligentes e dava sugestões criativas que surpreendiam os adultos. Papai, a escola vai ter um espaço para as crianças ficarem quando se sentirem tristes. Que tipo de espaço você imagina, querida? Um cantinho com almofadas e bichinhos de pelúcia, onde a gente pode ficar até se sentir melhor. Augusto anotou a sugestão no caderno de ideias que mantinha sempre por perto. Maria ficava impressionada com a facilidade que Isabela tinha para expressar suas necessidades emocionais. Era como se, ao se sentir ouvida e valorizada, a menina florescesse de uma forma que nunca havia acontecido antes. Viviane voltou do spa no final da semana e encontrou a casa transformada. Havia plantas sobre a mesa de jantar, desenhos de Isabela nas paredes da cozinha e uma atmosfera geral mais relaxada. O que aconteceu aqui? Ela perguntou a Augusto na primeira noite. Decidimos fazer algumas mudanças. Isabela estava se sentindo muito isolada. E a Maria? Por que ela está participando das refeições conosco? Augusto explicou sobre o projeto da escola e a nova posição de Maria. Viviane ouviu tudo com uma expressão cada vez mais fechada. Não acho uma boa ideia misturar as relações profissionais com as pessoais, Augusto. Por que não? Porque pode causar confusões. Maria é uma funcionária, não uma sócia. Maria é uma pessoa qualificada com ideias valiosas, e será uma sócia, sim. A tensão entre o casal ficou evidente nos dias seguintes. Viviane não aceitava bem a nova dinâmica, especialmente a proximidade crescente entre Augusto e Maria. Durante uma reunião sobre o projeto da escola, Viviane fez comentários sutilmente desrespeitosos sobre as ideias de Maria. Você acha mesmo que uma pessoa sem formação superior completa pode coordenar um projeto educacional? Viviane, Augusto interrompeu com um tom de advertência. É uma pergunta válida, Augusto. Estamos falando de investir muito dinheiro em algo experimental. Maria se sentiu diminuída, mas Augusto a defendeu firmemente. Maria tem 3 anos de experiência prática com crianças especiais e insights que nenhuma formação teórica pode proporcionar. Além disso, ela vai completar o curso de pedagogia. A defesa de Augusto só aumentou o desconforto de Viviane, que começou a ver Maria como uma ameaça não apenas profissional, mas pessoal. Isabela, sempre sensível às tensões familiares, começou a demonstrar ansiedade novamente. Maria notou que a menina estava roendo as unhas e tendo pesadelos. O que está acontecendo, meu anjo? A mamãe e o papai estão brigando por sua causa, tia Maria. A pergunta direta fez Maria perceber que a situação estava afetando a criança que ela tanto amava. Não, Isabela, eles estão apenas discutindo sobre trabalho. Mas eles só brigam quando você está por perto agora. Maria não soube como responder, porque a observação da menina era correta. Naquela noite, Maria procurou Augusto no escritório. Senhor Augusto, preciso conversar com você. Claro, e pode me chamar apenas de Augusto. Somos parceiros agora. É sobre isso que quero falar.
Acho que o projeto da escola está causando problemas no seu casamento. Augusto suspirou e se recostou na cadeira. Maria, meu casamento tem problemas há muito tempo. O projeto da escola não é a causa, apenas tornou algumas coisas mais evidentes. Mesmo assim, não quero ser responsável por criar conflitos na sua família. Você não é responsável por nada. Viviane está com ciúme porque faz muito tempo que eu não demonstro entusiasmo por um projeto. Ciúme? Ela acha que estou me interessando por você, além da questão profissional. A revelação deixou Maria desconfortável. E está. Augusto a olhou por um longo momento antes de responder. Honestamente, não sei. Sei que você é uma pessoa extraordinária, que tem uma forma única de ver o mundo e de cuidar das pessoas. Augusto. Sei também que você trouxe uma leveza para esta casa que não existia há anos. Isabela está mais feia, eu estou mais motivado, até mesmo o ambiente está diferente. Mas você é casado. Sou, e pretendo respeitar isso. Mas não posso fingir que sua presença não tem um impacto positivo na minha vida. A conversa foi interrompida quando Viviane apareceu na porta do escritório. Desculpem interromper, mas preciso falar com vocês dois. Ela entrou e fechou a porta, sua postura indicando que havia tomado uma decisão. Augusto, decidi que não apoio este projeto da escola. Como assim? Acho que é um investimento arriscado e mal planejado, e não aceito Maria como sócia. Viviane, já discutimos isso. Não, Augusto, não discutimos. Você decidiu unilateralmente e está me obrigando a aceitar. Maria se levantou. Talvez eu devesse ir embora para vocês conversarem. Não, disse Augusto firmemente. Você faz parte desta discussão. Ela faz parte da nossa discussão porque é exatamente sobre ela que estamos falando, Viviane replicou. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que você está confundindo admiração profissional com outra coisa, Augusto, e isso está prejudicando nossa família. Nossa família estava sendo prejudicada muito antes da Maria aparecer. Não com essa intensidade. A discussão escalou rapidamente, com acusações sendo feitas dos dois lados. Maria tentou intervir várias vezes, mas ambos estavam muito alterados para ouvir. Foi quando Isabela apareceu na porta do escritório de pijama, com os olhos cheios de lágrimas. Por que vocês estão gritando? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os três adultos perceberam que a criança havia presenciado a briga. Volte para o quarto, Isabela, Viviane disse secamente. Não quero. Quero que parem de brigar. Maria se agachou na altura da menina. Vem comigo, meu anjo, vou te levar para o quarto. Tia Maria, você vai embora por causa da briga? Não, querida, ninguém vai embora. Mas quando Maria olhou para Viviane, viu que a resposta poderia não ser tão simples assim. Depois de colocar Isabela para dormir, Maria voltou para o escritório e encontrou Augusto sozinho, com a cabeça entre as mãos. Onde está a Viviane? Foi para o quarto. Disse que amanhã vamos conversar quando estivermos mais calmos. Augusto, acho que ela tem razão sobre uma coisa. Ele a olhou. Minha presença aqui está causando problemas. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego. Maria, você não pode estar falando sério. Estou. A Isabela não pode crescer em um ambiente de conflito constante. Mas se você sair, vai destruir tudo que construímos. O projeto da escola, a confiança de Isabela. É um sacrifício que talvez eu tenha que fazer. Não aceito isso. Não depois de tudo que passamos. A forma como ele disse "passamos" fez Maria perceber que, de alguma forma, eles realmente haviam se tornado uma equipe. E mais que isso, haviam desenvolvido uma conexão que transcendia a relação profissional. Augusto, você precisa escolher sua família ou este projeto. Por que eu teria que escolher? Por que não posso ter ambos? Porque sua esposa não vai aceitar. E eu não quero ser responsável pela destruição de um casamento. Meu casamento estava se deteriorando muito antes de você chegar, Maria. Viviane e eu nos casamos por conveniência, por pressões familiares. Nunca houve uma conexão real entre nós. Mas vocês têm a Isabela. E é por causa da Isabela que não posso desistir agora. Você viu como ela está florescendo. Como posso privar minha filha dessa felicidade?
Maria se viu em um dilema terrível. De um lado, seu amor por Isabela e sua paixão pelo projeto educacional. Do outro, sua consciência sobre não destruir famílias. Preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo? Alguns dias. Quero conversar com a Júlia, colocar meus pensamentos em ordem. Está bem. Mas Maria, por favor, não tome uma decisão precipitada. Quando Maria chegou em seu quarto naquela noite, encontrou uma carta que havia sido deslizada por baixo da porta. Era de Isabela. Tia Maria, por favor, não vá embora. Eu sei que a mamãe não gosta muito de você, mas você é a pessoa mais importante na minha vida depois do papai. Se você for embora, vou ficar muito triste. Prometo ser uma menina ainda melhor se você ficar. Com amor, Isabela. A carta infantil, com desenhos de corações e flores nas margens, partiu o coração de Maria. Como ela poderia abandonar uma criança que a amava tanto? No dia seguinte, Maria pediu o dia para visitar Júlia no hospital. Ela precisava da perspectiva de alguém que a conhecia bem e que não estava emocionalmente envolvida na situação. Júlia estava se recuperando bem e estava programada para ter alta no final da semana. Pedro estava brincando no jardim do hospital com outras crianças quando Maria chegou. Maria, você está com uma cara péssima. O que aconteceu? Maria contou toda a situação para a irmã, desde a mudança de seu status na casa até a briga da noite anterior. Deixe-me entender, Júlia disse depois de ouvir tudo. Você está pensando em desistir de uma oportunidade de trabalho dos sonhos porque a esposa do seu patrão está com ciúme? Não é só isso, Júlia. É mais complicado. É complicado porque você está apaixonada por ele. A pergunta direta deixou Maria em silêncio. Eu sabia, Júlia continuou. Da forma como você fala dele, como seus olhos brilham quando menciona o nome dele. Mesmo que eu esteja, ele é casado. E eu não sou o tipo de pessoa que destrói casamentos. E quem disse que você está destruindo alguma coisa? Se o casamento estava mal antes de você aparecer, você não é culpada por nada. Mas minha presença está piorando as coisas. Ou está forçando eles a confrontar problemas que já existiam. Júlia segurou as mãos da irmã. Maria, por favor, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Que erro? Quando engravidei do Pedro, tinha uma bolsa de estudos para fazer enfermagem em uma universidade particular. Desisti porque achei que não conseguiria conciliar maternidade com estudos. Você fez o que achou melhor na época. Não, Maria. Eu fiz o que era mais fácil, o que não me forçaria a sair da zona de conforto. E olha onde isso me levou. Júlia. Você tem uma chance de realizar seus sonhos profissionais e ainda assim continuar cuidando de uma criança que ama. Não jogue isso fora por medo. E se der tudo errado? E se der tudo certo? A conversa com Júlia fez Maria refletir sobre suas motivações reais. Será que ela estava fugindo por medo do que poderia acontecer entre ela e Augusto? Ou realmente estava preocupada com o bem-estar de Isabela? Quando voltou para a mansão no final da tarde, encontrou Augusto e Viviane conversando seriamente na sala. Eles pararam de falar quando ela entrou. Maria! Viviane a chamou. Podemos conversar? Claro. Augusto me explicou melhor o projeto da escola. Peço desculpas pela forma como agi ontem. Maria ficou surpresa com o tom conciliador. Não precisa se desculpar, senhora Viviane. Preciso sim, e quero propor uma solução. Que tipo de solução? Aceito o projeto da escola e sua participação como coordenadora pedagógica, mas com algumas condições. Maria olhou para Augusto, que parecia igualmente surpreso. Que condições? Primeiro, você não pode mais morar aqui. Vamos providenciar uma casa para você e sua família perto da escola. Viviane. Augusto começou a protestar. Segundo, ela continuou, as reuniões sobre o projeto acontecem no escritório da empresa, não aqui em casa. E terceiro? Maria perguntou, pressenteando que havia mais. Terceiro, Isabela continua sendo minha filha. Você pode ser a professora dela, mas eu sou a mãe. A terceira condição revelou o que realmente incomodava Viviane. Ela se sentia ameaçada não apenas como esposa, mas como mãe. Senhora Viviane, eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Isabela sabe muito bem quem é sua mãe.
Sei disso agora, mas preciso dessas garantias para me sentir segura com o arranjo. Augusto parecia desconfortável com as condições, especialmente a primeira. Viviane, Maria mora aqui há 3 anos, é parte da família. E continuará sendo, só não sob o mesmo teto. Maria percebeu que Viviane estava tentando criar uma distância física para diminuir a intimidade emocional que havia se desenvolvido. Era uma estratégia compreensível, mesmo que dolorosa. Aceito as condições, Maria disse, surpreendendo Augusto. Maria, você tem certeza? Tenho. Acho que pode ser bom para todos termos espaços mais definidos. Viviane pareceu aliviada. Ótimo, vou começar a procurar uma casa adequada para você. E quanto a Isabela? Maria perguntou. Como vamos explicar as mudanças para ela? Vamos dizer que você está sendo promovida e vai trabalhar em um projeto maior, que é uma coisa boa. Ela vai sentir minha falta. Vai, Viviane admitiu, mas talvez seja a hora dela aprender a criar vínculos com outras pessoas também. A observação tinha um fundo de verdade. Isabela realmente havia se tornado muito dependente emocionalmente de Maria. Naquela noite, durante o jantar, eles explicaram as mudanças para Isabela. A menina ficou confusa e um pouco triste, mas aceitou quando soube que ainda veria Maria todos os dias na escola nova. Posso visitar sua casa nova, tia Maria? Claro que pode, meu anjo. E o Pedro vai morar com você? Vai sim. Vocês vão poder brincar juntos. A possibilidade de ter um amigo constante animou Isabela, amenizando um pouco a tristeza da mudança. Depois do jantar, Augusto pediu para conversar com Maria a sós. Você não precisava aceitar todas as condições dela. Precisava sim. É a única forma de manter a paz familiar e ainda assim realizar o projeto. Mas você vai sentir falta daqui. Vou. Esta casa se tornou meu lar de uma forma que nunca esperei. Para mim também. Quer dizer, você trouxe um sentimento de lar para esta casa. Eles se olharam em silêncio por um momento, ambos conscientes dos sentimentos não verbalizados. Augusto, precisamos manter uma relação estritamente profissional daqui para frente. Por quê? Porque é a única forma de isso dar certo. Viviane não é burra. Ela percebeu que há algo entre nós. E há? Não pode haver. Isso não responde minha pergunta. Maria suspirou. Sim, há algo, mas não pode ser explorado. Por que não? Porque você é casado, pai da criança que eu amo como filha, e meu futuro chefe. Seria complicar tudo. E se não fosse casado? Mas você é. E essa é a realidade que temos que aceitar. A conversa terminou ali, mas ambos sabiam que os sentimentos não simplesmente desapareceriam porque decidiram ignorá-los. A procura pela casa nova levou 2 semanas. Viviane encontrou uma casa pequena, mas confortável, a apenas 10 minutos da futura escola. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno onde Pedro poderia brincar. Quando Maria viu a casa, se emocionou. Seria a primeira vez em sua vida adulta que teria um lar verdadeiramente seu. É perfeita, ela disse a Viviane. Augusto insistiu em mobiliá-la completamente. Disse que faz parte do pacote de benefícios. Não precisava. Ele disse que você merece ter um lugar bonito para recomeçar. No dia da mudança, toda a família Mendes ajudou. Até mesmo Viviane se mostrou solícita, levando plantas e alguns itens decorativos. Isabela ficou encantada com o quarto que seria seu quando viesse dormir na casa de Maria aos fins de semana. Uma ideia de Augusto que surpreendeu a todos. Posso decorar meu quarto aqui, tia Maria? Claro que pode, meu anjo. Júlia recebeu alta do hospital no mesmo dia da mudança. Quando chegou à casa nova carregando Pedro no colo, se emocionou ao ver o lar que Maria havia conquistado. Maria, eu estou tão orgulhosa de você. Não fiz nada demais. Você salvou minha vida, conseguiu uma nova profissão e ainda conquistou o respeito de uma família rica. Isso é muito mais que demais. Pedro correu pela casa, explorando cada canto, animado com o quintal onde poderia brincar. Era a primeira vez que ele tinha um espaço ao ar livre só seu. Augusto foi o último a ir embora. Ele ficou ajudando a organizar alguns móveis e verificando se tudo estava funcionando bem.
Maria, quero que saiba que estarei sempre disponível se precisar de alguma coisa. Obrigada por tudo. Não me agradeça. Você mereceu cada oportunidade. Eles se olharam mais uma vez com toda a tensão emocional não resolvida entre eles. Augusto, vai dar tudo certo. Espero que sim. Depois que ele foi embora, Maria sentou no sofá da sala nova e olhou ao redor. Júlia estava organizando a cozinha. Pedro dormia no quarto dele, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente em casa. Mas uma parte de seu coração permaneceu na mansão dos Mendes, com o homem que havia mudado sua vida de formas que ela ainda estava aprendendo a compreender. A escola especial foi aberta 3 meses depois. O primeiro dia foi uma experiência emocionante para todos os envolvidos. Maria havia se dedicado intensamente aos estudos, terminando o curso de pedagogia com nota máxima e se especializando em educação emocional infantil. Isabela estava ansiosa, mas animada para ser uma das primeiras alunas. Ela havia ajudado a escolher as cores das salas e sugeriu muitas das atividades do programa. Tia Maria, posso mostrar a escola para o Pedro? Claro, meu anjo, ele também vai estudar aqui. Pedro havia se adaptado bem à nova vida. Júlia conseguiu um emprego como enfermeira em uma clínica próxima e a família finalmente estava estável. O método educacional que Maria desenvolveu combinava ensino tradicional com técnicas de apoio emocional. Cada criança tinha um cantinho seguro, na sala onde podia se retirar quando se sentisse sobrecarregada, exatamente como Isabela havia sugerido meses antes. Augusto visitava a escola regularmente, sempre mantendo uma postura profissional. Mas Maria notava como seus olhos brilhavam quando via as crianças felizes e engajadas. Viviane também visitou algumas vezes e ficou impressionada com a transformação de Isabela. A menina estava mais confiante, mais articulada e mais independente emocionalmente. Maria, Viviane disse após uma apresentação das crianças, quero pedir desculpas. Por quê? Por ter duvidado do seu potencial. Esta escola é incrível. Obrigada. Isso significa muito vindo da senhora. E quero lhe fazer um convite. Que tipo de convite? Gostaria que você jantasse conosco no domingo, como família. O convite surpreendeu Maria. Tem certeza? Tenho. Isabela fala de você o tempo todo e acho que está na hora de eu aceitar definitivamente que você é parte importante da vida dela. O jantar de domingo se tornou uma tradição. A cada semana, as duas famílias se reuniam, às vezes na mansão, às vezes na casa de Maria. Pedro e Isabela se tornaram inseparáveis e Júlia desenvolveu uma amizade genuína com Viviane. Augusto e Maria mantinham cuidadosamente uma distância respeitosa, mas era evidente para todos que havia uma conexão especial entre eles. Eles colaboravam perfeitamente no trabalho, antecipavam as necessidades um do outro e tinham uma sintonia que ia além do profissional. Durante uma festa de final de ano da escola, Júlia puxou Maria para um canto. Maria, você vai fingir para sempre que não está apaixonada por ele? Júlia, já conversamos sobre isso. E você vai ficar solteira para sempre porque ele é casado, se for necessário. Isso é martírio, não é amor. É respeito. É burrice. A conversa foi interrompida quando Augusto se aproximou. Maria, preciso falar com você sobre a expansão da escola. Eles caminharam até um canto mais reservado do pátio, onde a festa acontecia. Recebemos 3 propostas de franquia de outras cidades. O método está funcionando tão bem que outros educadores querem replicá-lo. Isso é maravilhoso. Significa que você teria que viajar para supervisionar a implementação. Estaria disposta? Claro, desde que não prejudique o trabalho aqui. Não prejudicaria. E Maria? Sim, estou muito orgulhoso do que você construiu, do que nós construímos. Principalmente do que você construiu. A escola é sua criação, eu apenas forneci os recursos. Naquele momento, Viviane se aproximou e presenciou o final da conversa. Do que vocês estão falando? Sobre a expansão da escola, Augusto explicou. Que expansão? Augusto contou sobre as propostas de franquia. Viviane ouviu tudo com uma expressão pensativa. Augusto,
Posso falar com você em particular? Eles se afastaram, deixando Maria sozinha observando as crianças brincarem. Isabela e Pedro estavam organizando uma apresentação teatral improvisada para os adultos. Quando Augusto e Viviane voltaram, ambos pareciam ter tomado algum tipo de decisão. Maria, Viviane disse, preciso contar uma coisa para você. O que é? Augusto e eu estamos nos separando. A revelação deixou Maria em choque. O quê? Quando decidiram isso? Já vínhamos conversando há alguns meses, Augusto explicou. Chegamos à conclusão de que seria melhor para todos. Inclusive para Isabela. Principalmente para Isabela, Viviane respondeu. Ela merece ver seus pais felizes, mesmo que separados. E a guarda será compartilhada. Isabela ficará uma semana com cada um. Maria não sabia como reagir. Uma parte dela se alegrava com a possibilidade de Augusto ser livre, mas outra parte se preocupava com o impacto na vida de Isabela. Como vocês vão explicar para ela? Juntos, Augusto disse. E queremos que você esteja presente quando contarmos. Eu? Você é a pessoa mais importante na vida dela depois de nós, Viviane explicou. Sua presença vai ajudar ela a entender que alguns aspectos de sua vida não vão mudar. A conversa com Isabela aconteceu na casa nova de Maria, em um ambiente onde a menina se sentia segura e confortável. Pedro brincava no quintal, enquanto os adultos conversavam com Isabela na sala. Meu anjo, Augusto começou. Papai e mamãe precisam conversar com você sobre algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Papai e mamãe decidiram não morar mais na mesma casa, Viviane explicou gentilmente. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Vocês não se amam mais? Nós nos amamos como família, Augusto respondeu, mas não como marido e mulher. É culpa minha? Não. Maria, Augusto e Viviane responderam em uníssono. Meu anjo, Maria continuou. Às vezes os adultos descobrem que são mais felizes como amigos do que como casados. Isso não tem nada a ver com você. Onde eu vou morar? Uma semana com a mamãe, uma semana com o papai, Viviane explicou. E você pode vir aqui na casa da tia Maria sempre que quiser. E vocês não vão brigar mais? Não vamos brigar mais, Augusto prometeu. Isabela pensou por mais alguns momentos. Posso continuar estudando na escola da tia Maria? Claro que pode. E o Pedro ainda vai ser meu amigo. Sempre. Então está bem. A facilidade com que Isabela aceitou a mudança surpreendeu os adultos. Mas Maria percebeu que a menina havia amadurecido muito nos últimos meses e desenvolvido uma segurança emocional que a permitia lidar melhor com incertezas. Os meses seguintes foram de adaptação para todos. Augusto alugou um apartamento próximo à escola e à casa de Maria. Viviane permaneceu na mansão, mas começou a trabalhar com decoração, uma paixão que havia abandonado após o casamento. A escola continuou prosperando. As primeiras franquias foram abertas com sucesso e Maria se viu viajando regularmente para treinar novos educadores. Ela descobriu que adorava lecionar para adultos também. Durante uma de suas viagens para Salvador, onde estava implementando a terceira franquia, Maria recebeu uma ligação de Augusto. Maria, aconteceu uma coisa aqui. O que foi? A Isabela está bem? Isabela está ótima, é outra coisa. Fale. Recebi uma proposta de uma universidade americana. Querem implementar nosso método lá. Isso é incrível. Significa que eu teria que morar nos Estados Unidos por 2 anos. Maria sentiu o coração apertar. E a Isabela? Viria comigo. Viviane concordou. E a escola aqui? Você administraria tudo, seria oficialmente a diretora-geral. A proposta era profissionalmente tentadora, mas pessoalmente devastadora. Maria havia se acostumado com a presença constante de Augusto em sua vida, mesmo que mantivessem distância emocional. É uma grande oportunidade para você, ela disse, forçando entusiasmo na voz. Para nós, Maria. Eles querem que você vá também como coordenadora pedagógica internacional. Eu não posso deixar a Júlia e o Pedro. Eles podem ir também. A universidade oferece bolsas para familiares de funcionários. Maria ficou em silêncio, processando todas as implicações. Preciso pensar. Claro,
Mas Maria, sim, gostaria muito que você fosse. Este projeto é nosso e não faria sentido desenvolvê-lo sem você. Quando Maria voltou de Salvador, encontrou Júlia ansiosa para ouvir sobre a proposta. Maria, você tem que aceitar e deixar tudo o que construímos aqui. Você pode voltar depois de 2 anos e retomar tudo, mas esta oportunidade pode não surgir novamente. E você, está disposta a recomeçar em outro país? Estou. Pedro fala inglês bem por causa da escola, e eu posso trabalhar como enfermeira em qualquer lugar. Júlia, preciso te contar uma coisa. O quê? Estou apaixonada pelo Augusto. Eu sei. Todo mundo sabe. E agora que ele está separado, agora vocês podem ficar juntos. Não é tão simples assim. Por que não? Porque ele é pai da Isabela. Se nossa relação der errado, afetará a menina. E se der certo? Maria não havia considerado seriamente essa possibilidade. Júlia, e se estivermos nos mudando para outro país movidas por uma ilusão romântica? Maria, você já tomou decisões movida por coisas piores. Lembra quando pegou dinheiro do cofre movida pelo desespero e deu tudo certo? Isso foi diferente. Não foi. Você arriscou tudo por amor. Na época, amor pela família. Agora pode arriscar por amor a si mesma. A conversa com Júlia fez Maria refletir sobre seus medos. Ela percebeu que estava com medo não de fracassar profissionalmente, mas de se permitir ser feliz pessoalmente. Naquela noite, Maria foi jantar na casa de Augusto a convite de Isabela. A menina queria mostrar como havia decorado seu novo quarto. Durante o jantar, Isabela falou animadamente sobre a possibilidade de morar nos Estados Unidos. Tia Maria, você vai mesmo com a gente? Ainda estou decidindo, meu anjo. Eu quero muito que você vá. Seria como se fôssemos uma família de verdade. A observação inocente da menina ecoou na mente de Maria durante toda a noite. Depois que Isabela foi dormir, Augusto e Maria ficaram conversando na varanda do apartamento. Maria, posso falar uma coisa sem constrangimentos? Claro. Estes últimos meses, trabalhando com você, vendo você crescer profissionalmente, foram os melhores da minha vida. Augusto, sei que você sente algo por mim também, e sei que tem medo de estragar o que temos. Tenho medo, sim. Mas e se não estragássemos? E se dessemos uma chance real para o que pode existir entre nós? E a Isabela? Isabela já nos vê como família. Talvez seja a hora de pararmos de lutar contra algo que pode ser natural e bom. Maria olhou para as mãos dele, tão próximas das suas na mesa da varanda. Augusto, se formos para os Estados Unidos juntos, não podemos fingir que é apenas profissional. Não quero mais fingir. E se der errado? E se der certo? Era a segunda vez no mesmo dia que alguém lhe fazia essa pergunta. Você tem certeza de que não está confundindo gratidão com amor? Tenho certeza de que o que sinto por você é mais profundo e real que qualquer coisa que já senti antes. Maria se permitiu olhar nos olhos dele pela primeira vez em meses sem desviar. Eu também sinto isso. Então acho que vamos para os Estados Unidos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A preparação para a viagem aos Estados Unidos foi intensa. Havia documentos para providenciar, a escola brasileira para organizar, a casa para alugar e 1000 detalhes práticos para resolver. Mas no meio de toda essa correria, Augusto e Maria encontraram momentos para conversar sobre o que estava nascendo entre eles. Foram conversas cuidadosas, respeitosas, sempre com a consciência de que Isabela era prioridade para ambos. Maria, Augusto disse durante uma dessas conversas, quero que saiba que não tenho pressa para nada. Podemos ir devagar, conhecer um ao outro em uma dinâmica diferente. Agradeço por isso. É importante que a Isabela se sinta segura com as mudanças. E você? Como se sente com tudo isso? Assustada e animada ao mesmo tempo. Assustada por quê? Porque nunca me permiti sonhar com algo assim. Sempre aceitei que meu destino era cuidar dos outros e deixar minha felicidade pessoal em segundo plano. E agora?
Agora estou aprendendo que talvez eu possa ter ambos. A despedida do Brasil foi emocionante. Viviane organizou uma festa de despedida na escola, convidando todas as famílias que fizeram parte da jornada. Maria, Viviane disse durante a festa, quero agradecer por tudo que você fez por nossa família. Eu que agradeço por todas as oportunidades que me deram. E quero que saiba que torço por vocês. Augusto merece ser feliz e você também. Obrigada, Viviane. Isso significa muito. Cuide bem da nossa menina. Sempre. Isabela estava radiante durante a festa. Ela havia se tornado uma embaixadora natural da escola, contando para as crianças novas como era estudar em um lugar onde os sentimentos importavam tanto quanto as matérias. Pedro estava animado com a aventura, mas um pouco nervoso por deixar os amigos. Júlia assegurou que eles manteriam contato e que seria apenas uma experiência temporária. O voo para os Estados Unidos foi a primeira viagem internacional para Maria, Júlia e Pedro. Isabela, que já havia viajado com os pais, se divertiu fazendo o papel de guia experiente. Durante as longas horas de voo, Maria refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em menos de 2 anos. De uma babá desesperada pegando dinheiro de um cofre, ela se tornara uma educadora respeitada, embarcando para trabalhar em uma universidade americana. Augusto, sentado ao lado dela no avião, segurava discretamente sua mão durante as turbulências. Nervosa? Um pouco. Com o voo ou com tudo o mais? Com tudo o mais. Ele apertou sua mão gentilmente. Vai dar tudo certo, Maria. Nós vamos dar tudo certo. A chegada em Boston foi avassaladora. A universidade havia providenciado um apartamento temporário para cada família, mas no mesmo complexo residencial. Isabela ficou encantada ao descobrir que seu quarto tinha vista para um parque onde esquilos corriam livremente. Papai, posso alimentar os esquilos? Vamos descobrir se é permitido, Augusto riu. Pedro estava impressionado com tudo. Os carros diferentes, as pessoas falando inglês na rua, os prédios altos. Júlia começou imediatamente a se informar sobre as oportunidades de trabalho para enfermeiras. A universidade recebeu Maria e Augusto com grande entusiasmo. O projeto da escola emocional havia causado impacto na comunidade acadêmica internacional e eles estavam ansiosos para implementá-lo. Dr. Mendes, Miss Silva, disse o reitor durante a primeira reunião. Estamos muito honrados em tê-los conosco. Suas metodologias podem revolucionar a educação infantil nos Estados Unidos. Maria ainda se surpreendeu ao ser chamada de Miss Silva. Ela havia se acostumado a ser a babá, ou simplesmente Maria por tanto tempo, que ter um título profissional respeitado era emocionante. Durante as primeiras semanas, eles trabalharam intensivamente para adaptar os métodos pedagógicos às diferenças culturais americanas. Maria descobriu que adorava o ambiente acadêmico, os debates intelectuais e a possibilidade de contribuir para pesquisas. Augusto observava com orgulho como ela florescia neste novo ambiente. Ela estava mais confiante, mais articulada, mais consciente de seu valor profissional. Maria, você deveria considerar fazer um mestrado aqui. Você acha? Acho que você tem potencial para muito mais que coordenação pedagógica. Poderia se tornar uma pesquisadora, escrever livros, dar palestras. Nunca pensei nisso. Talvez seja a hora de começar a pensar. As crianças se adaptaram bem à nova rotina. Isabela foi matriculada em uma escola internacional onde estudavam filhos de professores e pesquisadores de vários países. Pedro entrou em uma pré-escola próxima, onde o programa bilíngue o ajudou a se sentir incluído. Júlia conseguiu um emprego em um hospital da região e ficou impressionada com as condições de trabalho e os equipamentos modernos. Depois de 2 meses nos Estados Unidos, as duas famílias haviam estabelecido uma rotina confortável. Jantavam juntos 3 vezes por semana, passeavam nos fins de semana e Augusto e Maria trabalhavam lado a lado diariamente. Foi durante um desses jantares em família que Isabela fez uma observação que surpreendeu os adultos. Papai, por que você e a tia Maria não namoram de verdade? A pergunta direta deixou todos em silêncio. O que você quer dizer, meu anjo? Maria perguntou.
Vocês se gostam, vocês trabalham juntos, vocês cuidam de mim juntos. Por que não ficam juntos de verdade? Augusto e Maria se olharam, percebendo que a menina havia notado o que eles pensavam estar escondendo. As coisas entre adultos são complicadas, Isabela. Augusto explicou. Mas não parecem complicadas. Vocês parecem felizes juntos. Pedro, que estava brincando com seus brinquedos, comentou casualmente. Minha mãe disse que o tio Augusto gosta da tia Maria e que a tia Maria gosta do tio Augusto. Por que não ficam juntos? Júlia riu. Crianças são muito observadoras. Talvez seja a hora de pararmos de fingir que somos apenas parceiros de trabalho. Augusto disse baixinho para Maria. Na frente das crianças? Por que não? Elas já sabem. Maria olhou para Isabela e Pedro, que aguardavam uma resposta dos adultos. Tudo bem, ela disse finalmente. Augusto e eu gostamos um do outro de uma forma especial. Como namorados? Isabela perguntou. Estamos descobrindo isso, Augusto respondeu honestamente. E se vocês resolverem que são namorados, a tia Maria vai ser minha madrasta? Vamos devagar, meu anjo. Primeiro queremos ter certeza de que todos se sentem bem com as mudanças. Eu me sinto bem, Isabela declarou. A tia Maria já cuida de mim como uma mãe, e eu gosto disso. E você, Pedro? Maria perguntou. Como se sente com o tio Augusto fazendo parte da nossa família? Ele é legal. E a Isabela é minha melhor amiga. Seria bom se fôssemos família de verdade. A simplicidade com que as crianças viam a situação contrastava com toda a complexidade que os adultos haviam criado. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Augusto e Maria caminharam pelo parque próximo aos apartamentos. Acho que não podemos mais fingir que isso é só profissional, Augusto disse. Não podemos mesmo, mas ainda estou nervosa. Por quê? Porque quando duas pessoas que trabalham juntas e cuidam de crianças juntas se relacionam, se der errado, complica tudo. Maria, você já pensou que talvez dê certo? Estou tentando acreditar nisso. Augusto parou de caminhar e se virou para ela. Posso te beijar? Aqui? No meio do parque? Aqui, no meio do parque. Maria olhou ao redor e riu. Sim, você pode. O primeiro beijo entre eles foi suave, cuidadoso, carregado de meses de tensão contida. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. E agora? Maria perguntou. Agora vamos ver onde isso nos leva. A relação entre Maria e Augusto evoluiu naturalmente nas semanas seguintes. Eles não tinham pressa, mas também não escondiam mais o carinho que sentiam um pelo outro. As crianças ficaram encantadas em vê-los juntos, e até mesmo Júlia fez comentários divertidos sobre como eles pareciam um casal há anos. O trabalho na universidade também prosperava. O programa piloto da escola emocional estava sendo testado em 3 escolas primárias de Boston, e os resultados preliminares eram extremamente positivos. Dr. Mendes, Miss Silva, disse o coordenador do projeto após 3 meses. Os dados mostram uma melhoria significativa na adaptação emocional das crianças. Estamos documentando tudo para publicação. Isso significa que o método será oficialmente reconhecido? Maria perguntou. Significa que vocês estão criando um novo padrão em educação emocional infantil. A notícia era emocionante profissionalmente, mas também trazia pressão. Eles receberam convites para apresentar o trabalho em conferências, dar entrevistas e colaborar com outras universidades. Durante uma dessas conferências em Nova York, Maria estava nervosa para fazer sua primeira apresentação em inglês para uma plateia de educadores internacionais. E se eu esquecer as palavras? Ela perguntou a Augusto no hotel. Você vai se sair perfeitamente. Você conhece o material melhor que ninguém. Augusto, há 1 ano eu era uma babá. Agora estou prestes a falar para centenas de especialistas em educação. E isso te assusta ou te emociona? As duas coisas. A apresentação foi um sucesso absoluto. Maria falou com paixão sobre as necessidades emocionais das crianças, sobre como pequenos gestos podem transformar vidas, sobre a importância de ver cada criança como um indivíduo único. Durante a sessão de perguntas, um professor de Harvard comentou: Mrs. Silva,
Sua abordagem é revolucionária porque combina intuição maternal com rigor pedagógico. É raro encontrar essa combinação. Após a apresentação, Maria foi procurada por vários educadores interessados em conhecer mais sobre o método. Augusto a observava de longe, radiante de orgulho. Como se sente sendo uma especialista internacional? Ele perguntou quando finalmente ficaram sozinhos. Surreal. Mas também, certo. Como se eu finalmente estivesse fazendo o que nasci para fazer. Você está considerando o mestrado que mencionei? Estou. Harvard ofereceu uma bolsa integral. Maria, isso é incrível. Significa que teríamos que ficar mais tempo nos Estados Unidos. E isso te preocupa? Não, na verdade me anima. Estou começando a me ver construindo uma carreira acadêmica. Naquela noite no hotel em Nova York, Augusto e Maria conversaram sobre o futuro pela primeira vez como casal. Para onde vamos daqui? Ela perguntou. Para onde você quiser ir. Quero continuar este trabalho. Quero fazer o mestrado. Quero desenvolver mais métodos, ajudar mais crianças. E, pessoalmente? Maria sorriu. Pessoalmente, quero construir uma vida com você. Uma família real com você, Isabela, Pedro e Júlia. Mesmo sabendo que será complicado às vezes, especialmente sabendo que será complicado às vezes. Augusto a beijou suavemente. Então vamos construir essa vida juntos. O retorno a Boston trouxe novidades inesperadas. Viviane havia ligado várias vezes, e quando conseguiram falar com ela, descobriram que ela queria visitar Isabela e conhecer a nova vida da filha. Augusto, posso ir aí nas férias de Isabela? Claro, Viviane. Isabela adoraria te ver. E como estão as coisas entre vocês? Augusto olhou para Maria, que estava preparando o jantar, enquanto Isabela fazia lição de casa na mesa da cozinha. Estão bem, Viviane, estamos juntos oficialmente agora. Que bom, vocês merecem ser felizes. A visita de Viviane foi programada para dezembro. Ela ficaria 2 semanas e passaria o Natal com todos. Durante os meses de preparação para a visita, Maria sentiu uma ansiedade crescente. Seria estranho receber a ex-esposa de Augusto em sua nova vida. Viviane vai dormir onde? Ela perguntou a Augusto. Em um hotel próximo. Ela já se ofereceu para isso. Augusto, preciso te perguntar uma coisa. O quê? Você sente alguma coisa por ela ainda? Sinto carinho, respeito pela mãe da minha filha. Mas amor romântico? Não, Maria. Esse sentimento acabou há muito tempo. Mesmo quando vocês ainda estavam casados? Mesmo quando estávamos casados. Foi um casamento de conveniência que durou mais do que deveria. A honestidade dele tranquilizou Maria, mas ela ainda estava nervosa para o encontro. Quando Viviane chegou em Boston, Isabela estava radiante. Ela havia preparado um roteiro completo para mostrar à mãe sua nova vida. Mamãe, você precisa conhecer a escola nova, o parque onde alimenta os esquilos e a casa da tia Júlia. Durante o jantar de chegada, Viviane observou atentamente as interações entre todos. Maria notou que ela prestava especial atenção na forma como Augusto e ela se relacionavam. Maria, vocês parecem muito naturais juntos, Viviane comentou. Obrigada. Foi um elogio. Augusto nunca foi tão relaxado nem mesmo comigo. A observação pegou Maria de surpresa. Como assim? Ele sempre foi muito controlado, muito focado em trabalho e responsabilidades. Com você, ele sorri mais. Durante a visita, Viviane participou das atividades familiares sem constrangimentos. Ela brincou com Pedro, conversou com Júlia sobre enfermagem e até mesmo ajudou Maria a preparar uma ceia brasileira para o Natal. Maria, posso falar com você em particular? Viviane pediu na véspera do Natal. Elas saíram para caminhar no parque enquanto os homens cuidavam das crianças. Quero te pedir desculpas, Viviane começou. Por quê? Por ter sido difícil com você no Brasil. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de perder minha família. Mesmo não amando Augusto romanticamente, nossa família era minha zona de conforto. Entendo. E estava com ciúme da conexão que você tinha com Isabela. Eu nunca consegui me conectar com ela dessa forma. Viviane, você é a mãe dela. Isso é insubstituível. Eu sei.
Mas você tem um jeito especial com crianças, é um dom. Obrigada por dizer isso. Quero que saiba que agora torço genuinamente por vocês. Augusto está mais feliz do que eu já vi e Isabela adora você. E você? Está feliz? Estou. Descobri que gosto da minha independência. Estou namorando alguém, na verdade. Sério? Um arquiteto que conheci através do trabalho com decoração. É gentil e me faz rir. Fico feliz por você. Obrigada. E Maria? Sim? Cuide bem da nossa menina. Não como babá, mas como família. O Natal de 2025 foi o mais especial da vida de Maria. Todos estavam reunidos. Augusto, Isabela, Pedro, Júlia e até mesmo Viviane. Eles decoraram a árvore juntos, prepararam a ceia em conjunto e assistiram Isabela e Pedro apresentarem uma peça de Natal que haviam ensaiado em segredo. Durante a ceia, Augusto se levantou para fazer um brinde. Quero agradecer a todos pela família incrível que construímos. Há 2 anos eu era um homem focado apenas no trabalho, com uma filha ansiosa e uma vida emocional vazia. Ele olhou para Maria. Maria, você não apenas salvou minha filha, mas me salvou também. Me ensinou o que significa amor verdadeiro, parceria real e família escolhida. Augusto. Maria estava emocionada. Por isso, quero fazer uma pergunta na frente de toda a nossa família. Augusto se ajoelhou ao lado da cadeira de Maria, tirando uma pequena caixa do bolso. Maria da Silva, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos gritos de alegria de Isabela e Pedro. Ela vai dizer sim! Ela vai dizer sim! Isabela gritava. Maria olhou ao redor da mesa, para Júlia chorando de emoção, para Pedro batendo palmas, para Isabela radiante, para Viviane sorrindo genuinamente e, finalmente, para Augusto, o homem que havia transformado sua vida de formas inimagináveis. Sim, ela disse, a voz embargada. Sim, eu quero me casar com você. O anel simples e elegante encaixou perfeitamente em seu dedo. Augusto a beijou enquanto toda a família comemorava. Agora a tia Maria vai ser minha mãe de verdade? Pedro perguntou. Madrasta, Isabela corrigiu, mas é quase a mesma coisa. E o tio Augusto vai ser meu padrasto? Vai sim, meu amor, Maria respondeu, abraçando o menino. A festa se estendeu pela madrugada. Eles jogaram, conversaram, riram e planejaram o futuro juntos. Durante uma pausa, quando as crianças estavam brincando e Júlia e Viviane conversavam sobre casamento, Augusto e Maria saíram para a varanda. Como se sente, futura senhora Mendes? Assustada e feliz ao mesmo tempo, como sempre. Vai se acostumar com isso. Eu planejo te surpreender pelo resto da vida. Augusto, obrigada. Por quê? Por ver em mim mais do que eu mesma via. Por me dar oportunidades que nunca sonhei ter. Por me amar. Maria, você salvou minha vida antes mesmo de eu perceber que precisava ser salvo. Eles se beijaram sob as estrelas de Boston, cercados pelo som das risadas das crianças dentro do apartamento. 1 ano depois, o casamento aconteceu em uma cerimônia simples, mas emotiva, no jardim da Universidade de Harvard, onde Maria havia começado seu mestrado. Isabela foi a dama de honra, usando um vestido azul claro que ela mesma havia escolhido. Pedro foi o pajem, levando as alianças com a seriedade de quem tinha uma missão importante. Júlia foi a madrinha de Maria e Viviane surpreendeu a todos, aceitando ser a madrinha de Augusto. Afinal, ela disse, foi através do meu casamento com ele que esta história de amor começou. O discurso do pastor sobre famílias escolhidas e amores que transformam vidas emocionou a todos. Quando chegou a hora dos votos, Maria falou com a voz firme. Augusto, há 3 anos você me pegou pegando dinheiro do seu cofre e, ao invés de me demitir, me deu a chance da minha vida. Você me ensinou que honestidade é recompensada, que talento pode ser descoberto nos lugares mais inesperados e que amor verdadeiro constrói em vez de destruir. Prometo ser sua parceira em todos os sonhos, sua companheira em todos os desafios e a mãe que Isabela merece. Prometo amar nossa família escolhida com toda a força do meu coração. Augusto, visivelmente emocionado, respondeu.
Maria, você entrou na minha vida como uma funcionária e se tornou minha salvação. Me ensinou que sucesso sem família é vazio, que trabalho sem paixão é apenas obrigação e que amor verdadeiro multiplica em vez de dividir. Prometo apoiar todos os seus sonhos, valorizar todos os seus talentos e amar nossa família com a intensidade que vocês merecem. Prometo fazer você se sentir valorizada todos os dias da nossa vida. Quando eles se beijaram após o sim, Isabela gritou, finalmente, fazendo toda a congregação rir. A festa foi realizada no salão da universidade, com decoração simples mas elegante. Durante o jantar, vários convidados fizeram discursos sobre como aquela família havia se formado de maneira única. O reitor da universidade comentou, raramente vemos uma história onde amor pessoal e sucesso profissional se entrelaçam de forma tão harmoniosa. Vocês são inspiração para todos nós. Quando chegou a hora da valsa dos noivos, Augusto e Maria dançaram ao som de uma música brasileira que fala sobre recomeços e segundas chances. Como se sente, senhora Mendes? Ele perguntou while they danced, como se finalmente estivesse em casa. Mesmo estando a milhares de quilômetros do Brasil? Casa não é um lugar, Augusto. É onde está nossa família. Durante a valsa, eles foram se juntando aos poucos por Isabela e Pedro, depois Júlia, depois Viviane e seu novo namorado, até que toda a família estava dançando junta. 2 anos depois, Maria concluiu seu mestrado em Harvard, com uma tese sobre Educação Emocional Inclusiva, Métodos Inovadores para Desenvolvimento Infantil Integral. Sua pesquisa foi publicada em revistas acadêmicas internacionais e serviu de base para programas educacionais em vários países. Augusto expandiu o trabalho empresarial para incluir consultoria educacional, sempre com Maria como sócia principal. Eles viajavam juntos para implementar escolas emocionais em diferentes países, levando quando possível as crianças para conhecerem o mundo. Isabela, agora com 12 anos, se tornara uma adolescente confiante e articulada, fluente em inglês e português, com interesse especial em psicologia infantil. Ela dizia que quando crescesse, queria ajudar crianças como a tia Maria fazia. Pedro, com 8 anos, era um menino alegre e sociável que adorava desenhar e sonhava em ser arquiteto como o tio novo da tia Viviane. Júlia havia se especializado em enfermagem pediátrica e trabalhava no Hospital Infantil de Boston, realizada profissionalmente e namorando um médico brasileiro que conhecera através de uma associação de profissionais latinos. Viviane visitava regularmente e havia se tornado uma presença constante e positiva na família. Ela e o arquiteto estavam planejando se casar no verão seguinte no Brasil. Durante uma viagem de volta ao Brasil para visitar a escola original e verificar como andavam as franquias, a família se hospedou na antiga mansão dos Mendes, que agora Viviane havia transformado em uma pousada boutique. É estranho estar de volta aqui, Maria comentou, while they walked pelos jardins onde tudo começou. Estranho como? Lembro de como eu me sentia pequena e insignificante caminhando por estes jardins. Como achava que nunca mereceria mais que o quarto de empregada. E agora sei que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho do quarto que ocupa. Eles visitaram a escola original, que agora estava sob a direção de uma ex-aluna de Maria, que havia se formado em pedagogia inspirada pelo método revolucionário. Professora Maria! As crianças gritaram quando a viram entrar na sala. Mesmo tendo se tornado uma figura internacional na educação, ela ainda era lembrada com carinho pelas primeiras crianças que ajudou. Durante a visita, eles descobriram que a escola havia inspirado mudanças em toda a rede educacional da região. Métodos de apoio emocional estavam sendo implementados em escolas públicas e os índices de ansiedade infantil na área haviam diminuído significativamente. Vocês mudaram a forma como uma comunidade inteira vê a educação, comentou a diretora regional de ensino. No último dia da viagem, eles visitaram o hospital onde Júlia havia sido operada. A equipe médica ficou emocionada ao conhecer a família, cuja história haviam acompanhado. Dr. Santos, Maria disse ao cirurgião que operou Júlia, quero agradecer por ter salvado minha irmã.
Na verdade, ele respondeu, quem salvou sua irmã foi o amor de vocês. A cirurgia apenas deu a ela a chance de continuar sendo amada. Na volta aos Estados Unidos, Maria recebeu uma proposta para escrever um livro sobre sua jornada e os métodos educacionais que desenvolveu. A editora queria uma narrativa que misturasse história pessoal com insights pedagógicos. Acho que deveria aceitar. Augusto a encorajou. Você acha que as pessoas se interessariam pela história de uma babá que virou educadora? Acho que as pessoas se interessariam pela história de uma mulher que transformou a diversidade em oportunidade, amor em método e família quebrada em família escolhida. O livro intitulado Do Cofre ao Coração, uma jornada de educação emocional, foi publicado 2 anos depois e se tornou um best-seller internacional. Maria viajou o mundo dando palestras sobre sua história e sobre a importância de ver potencial, onde outros veem apenas problemas. Durante uma dessas palestras em São Paulo, uma mulher na plateia levantou a mão durante a sessão de perguntas. Professora Maria, como a senhora sabia que estava tomando as decisões certas durante sua jornada? Na verdade, Maria respondeu, eu nunca sabia. Sempre tive medo, sempre duvidei de mim mesma. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. E se a senhora pudesse dar um conselho para alguém que está enfrentando dificuldades similares? Diria 3 coisas. Primeiro, honestidade sempre abre mais portas que mentiras, mesmo quando parece o contrário. Segundo, nunca subestime o poder de pequenos gestos de amor. Eles podem mudar vidas inteiras. E terceiro, família não é apenas quem nasce com você, é quem escolhe ficar com você. Após a palestra, a mulher se aproximou de Maria nos bastidores. Professora, meu nome é Ana. Sou babá há 5 anos e sempre sonhei em trabalhar com educação, mas nunca tive coragem de tentar. O que a está segurando? Medo de não ser boa o suficiente, de não ter formação adequada. Ana, posso te contar um segredo? Quando comecei, também achava que não era boa o suficiente. A diferença não é ter medo, é não deixar o medo decidir por você. Maria deu seus dados de contato para Ana e se ofereceu para ajudá-la a encontrar oportunidades de estudo. Professora, por que está me ajudando? Nem me conhece. Porque alguém um dia me ajudou quando eu mais precisava. É assim que o bem se multiplica no mundo. 5 anos depois, Ana havia concluído pedagogia e aberto sua própria escola especial para crianças com dificuldades emocionais, seguindo os métodos desenvolvidos por Maria. Durante a formatura de Isabela no ensino médio, aos 17 anos, a jovem fez um discurso como oradora da turma que emocionou toda a família. Meu nome é Isabela Mendes e quero falar hoje sobre famílias não tradicionais. Ela começou. Minha família inclui meu pai biológico, minha madrasta que me criou, minha mãe biológica que me ama à distância, meu irmão adotivo, minha tia by choice e até o namorado da minha mãe, que se tornou uma figura paterna adicional. A plateia sorriu com a descrição. Alguns podem achar nossa configuração familiar confusa, mas eu aprendi que família é definida pelo amor, não pela biologia. Aprendi que é possível ter mais de 2 figuras parentais e ainda assim ter clareza sobre quem você é. Aprendi que conflitos podem ser resolvidos com conversas honestas, que mudanças podem ser positivas mesmo quando assustam, e que amor verdadeiro multiplica em vez de dividir. Isabela olhou para Maria na plateia. Minha madrasta me ensinou que educação vai além das matérias escolares. Inclui ensinar as pessoas a lidar com seus sentimentos. Ela me mostrou que é possível transformar dificuldades em oportunidades, que honestidade é sempre a melhor política e que pequenos gestos de carinho podem mudar o rumo de uma vida. A jovem fez uma pausa emocional. Por isso, quando me perguntam o que quero ser quando crescer, eu digo que quero ser como ela. Alguém que vê potencial onde outros veem problemas, que constrói pontes onde outros veem muros e que escolhe amor mesmo quando seria mais fácil escolher medo. Após a formatura, Isabela foi aceita em Harvard para estudar psicologia infantil, seguindo os passos da família na área educacional. Pedro, agora com 13 anos, havia se revelado um artista talentoso
especializando-se em desenhos que retratavam famílias diversas e não tradicionais. Seus trabalhos começaram a ser exibidos em galerias de arte local. Durante uma exposição de seus desenhos, um jornalista perguntou sobre sua inspiração. Desenho famílias diferentes porque aprendi que não existe família errada ou certa, apenas famílias que se amam. Pedro respondeu com a sabedoria de quem cresceu em um ambiente de aceitação. No 10º aniversário de casamento de Maria e Augusto, eles organizaram uma festa na escola original no Brasil, reunindo todas as pessoas que fizeram parte de sua jornada. Estavam presentes antigos colegas da escola, ex-alunos que já eram adultos, a equipe médica que cuidou de Júlia, Viviane e seu marido arquiteto, Ana e outras babás que haviam se inspirado na história de Maria para seguir carreiras em educação. Durante os discursos da festa, o Dr. Santos, o cirurgião que operou Júlia, fez uma observação que tocou a todos. Há 10 anos operei uma jovem que precisava de uma cirurgia urgente. Na época pensei que estava salvando uma vida. Hoje percebo que estava permitindo que uma família salvasse centenas de outras vidas através do trabalho educacional que desenvolveram. Viviane, agora mãe de gêmeos de 5 anos, falou sobre como a separação dela e Augusto, embora dolorosa na época, havia permitido que todos encontrassem sua verdadeira felicidade. Às vezes, o fim de algo bom é o começo de algo extraordinário, ela disse. A própria Isabela, agora uma jovem universitária, fez um discurso reflexivo. Esta família me ensinou que amor não é um recurso limitado. Quanto mais você ama, mais amor você tem para dar. Minha madrasta não diminuiu o amor da minha mãe por mim. Ela acrescentou mais amor à minha vida. Durante a festa, Maria foi procurada por uma repórter que estava fazendo uma matéria sobre famílias modernas. Professora Maria, se você pudesse resumir sua jornada em uma frase, qual seria? Maria olhou ao redor da festa, para Augusto conversando animadamente com antigos alunos, para Isabela e Pedro brincando com os filhos de Viviane, para Júlia dançando com seu marido médico, para Ana apresentando sua própria família. Acredito que foi a prova de que amor honesto e trabalho dedicado podem transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, em algo belo e significativo. E qual conselho daria para pessoas que estão passando por dificuldades similares às que você enfrentou? Nunca desistam da honestidade, mesmo quando mentir parecer mais fácil. Nunca subestimem o poder do amor genuíno e nunca deixem o medo decidir por vocês. As melhores oportunidades da vida frequentemente aparecem disfarçadas de problemas. Quando a festa terminou e todos foram embora, Maria e Augusto caminharam pelos jardins da escola sob a luz das estrelas. Maria, você já imaginou como seria nossa vida se você não tivesse pego aquele dinheiro do cofre? Imagino às vezes. Provavelmente eu ainda seria apenas uma babá, você ainda seria um empresário vazio e Isabela ainda seria uma criança ansiosa. Acha que foi destino? Acho que foi necessidade transformada em oportunidade pelo amor. E se você tivesse que escolher, faria tudo de novo? Maria parou de caminhar e olhou para a escola onde centenas de crianças haviam aprendido a lidar com suas emoções, onde dezenas de educadores haviam descoberto métodos revolucionários, onde uma comunidade inteira havia sido transformada. Faria tudo exatamente igual, cada lágrima, cada medo, cada momento de incerteza. Porque todos esses momentos me trouxeram até aqui, até esta família, até este trabalho que amo. Mesmo os momentos mais difíceis, especialmente os momentos mais difíceis, eles me ensinaram que sou mais forte do que imaginava. Augusto a abraçou sob as estrelas brasileiras. Maria da Silva Mendes, você é a prova viva de que milagres acontecem quando pessoas corajosas decidem agir com amor. Augusto Mendes, você é a prova de que às vezes o universo coloca as pessoas certas no lugar certo na hora certa. Eles voltaram para casa de mãos dadas, sabendo que sua história havia se tornado algo maior que eles próprios. Tinha se tornado inspiração para outras pessoas acreditarem na possibilidade de transformação através do amor, da honestidade e da coragem. 15 anos após aquele primeiro momento no cofre,
Maria publicou seu terceiro livro, desta vez, uma ficção baseada em histórias reais de famílias que se formaram de maneiras não tradicionais. O livro se tornou um fenômeno editorial, sendo traduzido para 30 idiomas. Durante o lançamento mundial em Boston, com a presença de educadores de todo o mundo, Maria fez um discurso que resumiu não apenas sua jornada, mas a mensagem que queria deixar para o mundo. Há 15 anos, eu era uma mulher desesperada que pegou dinheiro de um cofre para salvar a vida de sua irmã. Hoje, sou uma educadora que ajudou a transformar a vida de milhares de crianças. A diferença não foi sorte. Foi a escolha consciente de transformar erro em aprendizado, medo em coragem e necessidade em oportunidade. Ela olhou para a plateia repleta de pessoas que haviam vindo de diferentes países para aprender sobre seus métodos. Se minha história prova alguma coisa, é que nunca sabemos de onde virão nossas maiores oportunidades. Elas podem estar disfarçadas de crises, de erros, de momentos de desespero. O segredo é manter o coração aberto para o amor e a mente aberta para o aprendizado. Cada criança que cuidei me ensinou algo novo sobre paciência, sobre esperança, sobre a capacidade humana de superar adversidades. Cada família que construí, a biológica, a escolhida, a profissional, me mostrou uma faceta diferente do que significa amar sem condições. Por isso, meu conselho final para todos vocês é: nunca deixem de acreditar na possibilidade de transformação. Nunca deixem de ver potencial onde outros veem apenas problemas. Nunca deixem de escolher amor quando seria mais fácil escolher indiferença. E, principalmente, nunca esqueçam que as famílias mais bonitas são aquelas construídas com escolha consciente, amor incondicional e a coragem de ser vulnerável com as pessoas certas. Quando Maria terminou seu discurso, a plateia inteira se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Mas para ela, a verdadeira recompensa estava na primeira fila. Augusto com lágrimas de orgulho nos olhos, Isabela gravando tudo no celular para mostrar aos irmãos adotivos, Pedro desenhando discretamente a cena, Júlia aplaudindo com entusiasmo e até mesmo Viviane, que havia viajado especialmente para estar presente neste momento. Após o evento, a família se reuniu no apartamento em Boston para uma comemoração íntima. Mãe Maria, Pedro disse. Ele havia começado a chamá-la assim após o casamento. Você acha que nossa história vai inspirar outras pessoas? Já está inspirando, meu amor. Recebo cartas todos os dias de pessoas que leram nossos livros e decidiram fazer mudanças corajosas em suas vidas. Que tipo de mudanças? Isabela perguntou. Babás que voltaram a estudar, famílias que se reuniram após anos separadas, pessoas que decidiram adotar crianças, educadores que mudaram seus métodos de ensino. É como se nossa família fosse uma semente que plantou outras famílias. Pedro observou poeticamente. Exatamente, Augusto concordou. O amor se multiplica assim. Quanto mais você dá, mais existe no mundo. Júlia, que havia permanecido quieta durante a conversa, finalmente falou. Maria, lembra quando éramos pequenas e sonhávamos com o que seríamos quando crescêssemos? Lembro. Você queria ser médica e eu queria ser professora. No final, eu virei enfermeira e você virou muito mais que professora. Mas sabe qual foi o sonho que mais se realizou? Qual? O sonho de sermos felizes, de termos uma família que nos amasse, de não passarmos necessidade, de sabermos que importamos para alguém. Maria abraçou a irmã, lembrando das 2 meninas órfãs que se apoiavam mutuamente contra um mundo que parecia hostil. Júlia, você salvou minha vida muito antes de eu salvar a sua. Como assim? Me deu um propósito quando eu era jovem demais para ter meus próprios sonhos. Me ensinou que amor é ação, não apenas sentimento. Na madrugada, quando todos já haviam dormido, Maria e Augusto ficaram na varanda observando a cidade silenciosa. Augusto, posso te fazer uma confissão? Sempre. Às vezes, quando acordo de manhã, tenho medo de que tudo isso seja um sonho, que vou acordar de verdade no quartinho da mansão, ainda preocupada com a Júlia, ainda me sentindo pequena e insignificante. E o que te faz perceber que é real? Você.
As crianças, o trabalho que desenvolvemos juntos, o impacto que estamos tendo na vida de outras pessoas. Maria, posso te fazer uma confissão também? Claro. Antes de você aparecer na minha vida, eu achava que sucesso era medido apenas em dinheiro e poder. Você me ensinou que sucesso verdadeiro é medido em vidas transformadas, relacionamentos genuínos e na capacidade de dormir em paz, sabendo que você fez a diferença. E você fez a diferença, Augusto, na minha vida, na vida da Isabela, na vida de centenas de crianças. Nós fizemos a diferença, juntos. Eles ficaram em silêncio contemplativo, ambos conscientes de que tinham construído algo muito maior que apenas um casamento ou uma carreira bem-sucedida. Tinham construído um legado de amor e transformação. No ano seguinte, por ocasião do 20º aniversário da escola original, a Câmara Municipal da cidade aprovou uma homenagem especial. A escola passaria a se chamar Instituto Maria da Silva Mendes de Educação Emocional. Durante a cerimônia de renomeação, o prefeito fez um discurso emocionante. Esta homenagem não é apenas para uma educadora excepcional, mas para uma mulher que provou que origem humilde não determina destino, que erros podem ser transformados em acertos e que amor genuíno pode mudar o mundo. Quando chegou a hora de Maria descobrir a nova placa da escola, ela se emocionou ao ver seu nome gravado em letras douradas, acompanhado da frase que havia se tornado seu lema: onde há amor, há possibilidade de transformação. A cerimônia foi transmitida ao vivo para as 52 escolas que já funcionavam com o método em diferentes países, permitindo que milhares de pessoas acompanhassem o momento. Entre os presentes estava Ana, a ex-babá que havia se inspirado na história de Maria. Ela trouxe sua própria família e contou como havia aplicado os princípios aprendidos não apenas em sua escola, mas em sua vida pessoal. Professora Maria, a senhora não apenas me ensinou sobre educação, me ensinou sobre coragem. Também estava presente Dr. Santos, o cirurgião aposentado que operou Júlia. Maria, quando operei sua irmã há 20 anos, jamais imaginei que estaria participando do início de uma revolução educacional. O momento mais emocionante foi quando uma ex-aluna da primeira turma, agora formada em psicologia, se aproximou de Maria. Professora, eu era aquela menina tímida que chorava todos os dias no primeiro mês de aula. A senhora se lembra? Lembro sim, Carolina. Você sentava sempre no cantinho próximo à janela. A senhora mudou minha vida. Por causa dos métodos que aprendeu aqui, eu nunca mais tive problemas com ansiedade. Me formei, me casei, tive filhos e agora trabalho ajudando outras crianças. Carolina, você que mudou sua própria vida. Eu apenas mostrei o caminho. Não, professora. A senhora mostrou que eu tinha valor, que meus sentimentos importavam, que eu podia ser forte sendo sensível ao mesmo tempo. Histórias como a de Carolina se multiplicaram durante a cerimônia. Dezenas de ex-alunos, hoje adultos bem-sucedidos, vieram agradecer pelo impacto que a educação emocional havia tido em suas vidas. Um jovem empresário se aproximou de Augusto. Senhor Mendes, estudei na escola da professora Maria quando tinha 8 anos. Meus pais estavam se divorciando e eu era uma criança muito revoltada. E agora? Agora sei que o divórcio dos meus pais não foi culpa minha, que sentimentos difíceis são normais e que é possível ser resiliente sem deixar de ser sensível. Uso esses ensinamentos na minha empresa. Trato meus funcionários como seres humanos integrais, não apenas como trabalhadores. Durante o jantar de comemoração, Isabela, agora formada e trabalhando como psicóloga infantil em Boston, fez um discurso via videoconferência. Família, não posso estar presente fisicamente, mas meu coração está aí com vocês. Quero dizer para a minha mãe Maria que ela não apenas me ensinou a lidar com minhas emoções. Ela me ensinou a sonhar grande e a acreditar que posso fazer diferença na vida de outras pessoas. Hoje trabalho com crianças traumatizadas em Boston, usando os métodos que aprendi observando você. Cada criança que sorri pela primeira vez após meses de terapia é um pouco do seu legado se espalhando pelo mundo. Obrigada por ter me mostrado que família é construída com amor diário,
que honestidade é sempre a melhor política e que pequenos gestos podem ter grandes impactos. Pedro, agora um artista reconhecido aos 18 anos, também enviou uma mensagem. Mãe Maria, suas aulas de vida me ensinaram que arte é sobre conectar pessoas, sobre mostrar beleza onde outros veem apenas problemas. Minha próxima exposição será dedicada a você e se chamará Famílias Reconstruídas. Será um tributo a todas as famílias que se formaram com amor consciente como a nossa. Durante os discursos, Maria percebeu que sua história havia se tornado maior que ela mesma. Não era mais apenas sobre uma babá que pegou dinheiro de um cofre. Era sobre a capacidade humana de transformar a adversidade em oportunidade, erro em aprendizado, necessidade em generosidade. Ao final da noite, quando todos já haviam ido embora e Maria e Augusto arrumavam os últimos detalhes, ela encontrou uma carta que havia sido deixada discretamente em sua mesa. Professora Maria, dizia a carta, meu nome é Helena. Tenho 15 anos e acabei de ler seu primeiro livro. Minha mãe é faxineira e meu pai abandonou nossa família quando eu era pequena. Sempre achei que pessoas como nós não tinham chance de crescer na vida. Sua história me mostrou que estou errada. Decidi que quero estudar pedagogia quando terminar o ensino médio. Obrigada por me ensinar que origem não determina destino. Com carinho, Helena. Maria mostrou a carta para Augusto, ambos emocionados. Augusto, cartas como essa fazem tudo valer a pena. Maria, você percebe que se tornou exatamente o que sonhou ser quando criança? Uma professora que transforma vidas? Na verdade, me tornei muito mais. Me tornei alguém que ensina que transformação é possível para qualquer pessoa, independentemente de onde começou. Fim da história. Agora conte para nós o que achou dessa história de superação e amor. Você acredita que Maria tomou as decisões certas durante sua jornada? O que mais te emocionou na transformação dessa família? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos ler suas reflexões. E se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta.